Ou você vai compartilhar aí? Um minutinho, estou te passando. Tá. Beleza. Vou fazer aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Não, não dá para ver. Só um momento. Sim, agora dá para ver. Estão vendo? Sim, sim. Beleza. Todo mundo vendo agora, então, né? Tá tudo certo. Podemos começar. A Camille não está conseguindo ouvir o áudio, né? Camille, deve ser o seu volume do computador, tá? Dá uma olhadinha. O volume do computador deve estar muito baixo. Ou você não conectou, se você tiver com fone de ouvido, às vezes dá algum probleminha no fone de ouvido. E o resto está me ouvindo, gente? A Clara também não. Eu consigo ouvir bem. Vou aumentar um pouquinho o meu volume aqui, então, para Eu ver também se... estou com... Tá super bom. A Nathalie está ouvindo. Então... Camille, eu acho que deve ser alguma coisa de volume no computador ou alguma coisa de... no fone de ouvido, se você tiver de fone de ouvido, tá? Vamos fazer o seguinte, Camille, para você não perder, sai e entra de novo, porque às vezes também dá pau nesse volume aí, né? De qualquer forma, em respeito a todo mundo aí, eu vou iniciar. E aí, isso aqui a gente provavelmente deve disponibilizar no futuro no YouTube ou em algum streaming aí para a gente, para as pessoas poderem usufruir, né? Bom, o ano passado a gente fez uma palestra sobre células-tronco e as aplicações das células-tronco. Então, hoje, a gente vai falar muito pouco sobre a aplicação em si, todas aquelas... A gente não vai se repetir, não vai fazer a mesma coisa. A gente focou agora em doenças ortopédicas, justamente porque é uma área que... é a área que é a mais a célula-tronco é utilizada hoje, né? Então, quando a gente fala de aplicação em células-tronco, a primeira coisa que a gente pensa dentro da área veterinária é a ortopedia. Dentro da área humana é neuro. Tem muita notícia sobre neuro, mas vou falar que neuro não é tão bem aplicável assim, né? Tem alguns casos, sim, que são bem aplicáveis, né? Principalmente na área veterinária, mas a ortopedia é a principal, que a gente sabe que dá resultados, os resultados são bastante consistentes, né? Bom, Fernando, você quer falar do grupo novamente? Você quer que eu fale? Pode seguir. Tá.
Bom, o Grupo MedMap é um grupo de medicina personalizada. Ele foi criado em 2014, justamente para trazer a personalização da medicina humana para a área veterinária, né? A gente tem 3 vertentes, né? São 3 principais áreas. A PetMap, que cuida de pequenos animais, de animais de companhia. A EquiMap, ela é específica para equinos e principalmente na área de esporte, né? E a VetMap, que é especializada na área de bovinos. Então, a gente entra muito na área de produção animal, com aplicação de célula-tronco e terapia celular, né? A gente vai falar um pouquinho sobre... a gente vai fazer uma pequena introdução, eu não vou falar muito sobre os aspectos básicos da célula-tronco, justamente porque já foi dado isso na primeira aula, né? Então, eu vou fazer uma introdução muito rápida, eu vou falar dos conceitos da célula-tronco, vou conceituar um pouquinho de doença ortopédica, que vai ser super rápido, né? A gente não precisa se aprofundar aqui, todo mundo é veterinário, todo mundo lida com isso no dia a dia, né? E vou falar da ação das células-tronco, especificamente nas doenças ortopédicas, e depois eu vou mostrar alguns cases que a gente selecionou para vocês darem uma olhada, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edson Loturco, eu sou médico veterinário formado na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, em 2001. Trabalhei com clonagem e reprodução animal no meu mestrado e eu fiz um treinamento técnico em clonagem na época. E aí depois vim para São Paulo e fiz meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Então eu trabalho com célula-tronco desde 2007, 2008, mais ou menos. A gente já trabalha com célula-tronco. Justamente porque eu trabalho dentro da reprodução animal e dentro da reprodução humana. A gente começou trabalhando com célula-tronco embrionária e depois a gente partiu para a célula-tronco adulta. E aí a gente começou a aplicar tudo que a gente tinha dentro da universidade, tudo que a gente tinha feito dentro da universidade, a gente começou a aplicar em termos de tratamento fora para os animais, né? Falando um pouquinho sobre célula-tronco, o conceito de célula-tronco são células mátrix, que a gente chama, ou seja, são células que elas nascem do embrião, né? E depois elas vão se diferenciando ao longo do tempo, né? E depois elas viram células-tronco adultas, que células-tronco são células não especializadas também, que têm a capacidade de autorrenovação por longos períodos, e quando eu falo longos períodos, são longos períodos mesmo, né? A gente só sobrevive por conta das nossas células-tronco adultas, que têm capacidade de autorrenovação, que têm capacidade de se transformar em tecidos e renovar as células dos nossos tecidos, tanto que quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a diminuir a população de células-tronco dentro da gente. Então, o processo de envelhecimento, a gente fala, quando a gente fala, a gente oxida, a gente vai perdendo células, né? As nossas células vão perdendo a capacidade de se autorrenovar. Quando a gente fala isso, a gente está falando principalmente de células-tronco, tá? A gente tem 3 categorias, as TOT, as pluri e as multipotentes. As totipotentes, basicamente, são células de embrião, né? As pluri também são células de embrião, ou seja, as totipotentes são embriões em estágios iniciais ainda, antes de ter uma pré-diferenciação. As pluripotentes já vêm num estágio chamado blastocisto, onde a gente tem as células da massa celular interna, que são as células que vão formar o feto. A gente consegue retirar essas células e transformar isso em células-tronco, né? E as multipotentes, que são células que vêm dos nossos tecidos. Tecido adiposo, vem do rim, do cabelo, do fígado, osso, medula. A gente tem célula-tronco praticamente, já foram descritas células-tronco em todos os nossos sistemas, né? Inclusive na menstruação. A gente consegue fazer célula-tronco até de células endometriais, de endométrio que vem na menstruação, da descamação da menstruação. Ou seja,
Hoje em dia não é mais um desafio você obter células-tronco. O desafio agora é você saber aplicar e conseguir aplicar isso de forma efetiva. Produzir a célula-tronco não é mais um desafio, né? Agora, produzir com qualidade, produzir com segurança o suficiente para que essas células-tronco possam ser aplicadas ou nos animais ou nos humanos, isso é fundamental. Isso também é um desafio grande para a maioria das empresas. No Brasil, para você ter ideia, nós temos muito poucas empresas que têm autorização do Ministério da Agricultura para produzir as células-tronco, né? São muito poucas mesmo. Se eu não me engano, até o ano passado, até o final do ano passado, a gente tinha 3 empresas. Não sei se a gente tem mais agora. Eu não acompanho muito o Ministério da Agricultura e Abastecimento com relação à liberação disso, mas até o ano passado a gente tinha 3 empresas só que poderiam fazer no Brasil. 3 empresas brasileiras. Bom, e falando um pouquinho de doença ortopédica, já que a gente vai falar de célula-tronco em doença ortopédica, a doença ortopédica é uma doença, ela tem várias causas, né? Ela pode ser congênita, degenerativa, traumática, metabólica, mas acho que a principal causa que a gente vê e o principal reflexo da doença ortopédica é degeneração e inflamação. Na verdade, na ordem contrária, né? Inflamação para depois degenerar. Então, primeiro inflama para depois degenerar. E aí, linkando a célula-tronco junto com a doença ortopédica, a célula-tronco, como vocês viram na aula passada, ela é um potente anti-inflamatório, ela é um anti-inflamatório que a gente chama de anti-inflamatório perene. Ou seja, ela produz fatores anti-inflamatórios e fatores pró-inflamatórios para modular essa inflamação, para que essa inflamação funcione a favor da recuperação do tecido, tá? Então, pensando já nesse conceito, a doença ortopédica, as doenças ortopédicas, elas começam a já se colocar como linha de frente para tratamento de células-tronco, para tratamentos com células-tronco, ou seja, a gente consegue já imaginar que, por conta das causas das doenças ortopédicas, a gente consegue interferir bastante com relação aos reflexos que ela tem no animal, né? Utilizando células-tronco. Então, as principais ações que as células-tronco promovem dentro das doenças ortopédicas, né? A primeira, anti-inflamatória prolongada, né? Então, a gente vê aí, às vezes a gente faz aí 3 aplicações, 2 aplicações, até uma aplicação em animais, e a gente observa que existe uma melhora muito grande nos primeiros 20 dias, e depois, quando a gente faz o reforço, aí essa melhora ela fica perene aí, pelo menos aí, entre 6 meses e 1 ano que a gente espera, né? E 1 ano para um cachorro é muita coisa, tá, gente? 1 ano para o cachorro equivale mais ou menos 7 a 10 anos para uma pessoa. Ou seja, você imagina se aplicar um remédio, você está com dor nas costas, tem uma hernia de disco lá, você aplicar um remédio que vai te tirar a dor nas costas durante 10 anos, ou durante 7 anos, né? Então, mesmo que seja 1 ano para a gente, é bastante, né? Então, acho que o principal é a ação anti-inflamatória, né? Mas também, ela também protege contra a evolução da doença degenerativa. Então, o que acontece? Principalmente em displasia coxofemoral, que é uma doença que a gente sabe que é incurável, que a gente sabe que é uma doença mecânica, né? É uma doença de fundo mecânico, e que o animal vai ter degeneração articular, a gente consegue adiar esse processo. Então, a célula-tronco é muito boa para adiar esse processo. Justamente porque ela consegue, através da mudança do ambiente dentro da articulação, ela consegue melhorar a cartilagem hialina, que não é a cartilagem que a gente vai conseguir ver ali no ultrassom ou ali no raio-x, né? Ou mesmo na ressonância. A gente não consegue ver uma mudança no padrão radiográfico, mas a gente consegue ver uma mudança na qualidade da marcha, na qualidade de vida do animal, na dor, né? Nos aspectos de dor. Então, a gente consegue avaliar isso tudo
através quando a gente faz a aplicação de célula-tronco, né? Além disso, ela auxilia a produção de líquido sinovial. Isso é um reflexo, na verdade, da aplicação e da diminuição da inflamação. Então, o líquido sinovial ele serve como se fosse um lubrificante ali para a articulação, né? Então, ele também diminui essa inflamação na cápsula articular, e com essa diminuição dessa inflamação na cápsula articular, ela faz com que melhore a produção do líquido sinovial e melhore essa troca do líquido sinovial. Então, a gente não sabe muito bem ainda o que melhora o quê, né? Na verdade, se por conta da melhora, por conta da aplicação da célula-tronco, que a melhora do ambiente, isso melhora as trocas do líquido sinovial, ou se por conta da aplicação e melhora da cápsula articular, ou seja, da cartilagem hialina, isso vai melhorar e vai aumentar as trocas e a produção de líquido sinovial, né? Ela estimula a maturação e formação de novos vasos. Esse é um efeito que eu já tinha falado, que é o efeito angiogênico das células-tronco, né? Então, ela melhora a irrigação. Então, essas células que ficam dentro da cartilagem, elas se tornam mais saudáveis, né? E ela também estimula a produção de outras células-tronco, das células-tronco do próprio animal. Por isso que quando a gente fala assim, o tratamento ele pode variar do resultado, porque a gente depende também do estado do animal. A gente depende do estado do animal, depende da evolução da doença, ou seja, em que fase está a doença, e depende da idade do animal. A gente sabe, lembra que no começo eu falei que a gente envelhece porque a gente vai perdendo nossas células-tronco? Então, animais de idade avançada, eles tendem a ter uma resposta menor do que um animal de idade tenra, um animal, um filhote, né? Quando a gente tem um problema, por exemplo, no animal com displasia, ou no animal que tenha uma hernia de disco, que ele é jovem, esse animal ele vai se recuperar muito melhor do que um animal que tenha, por exemplo, 12 anos, 10 anos, né? Então, a gente já sabe já um prognóstico baseado na idade do animal, né? Bom, quais as aplicações, né? Quais as indicações terapêuticas das células-tronco? E aí a gente colocou algumas aplicações aqui, são as principais que a gente utiliza, né? Então, eu vou falar de cada uma. A displasia coxofemoral é a principal, né? É o que a gente mais utiliza, é o que a gente mais faz, é o que a gente mais tem caso, né? Eu coloquei até um caso diferente aqui, porque ficar colocando caso de cachorro, a gente sempre tem. Agora, eu coloquei até um caso diferente aqui de displasia coxofemoral. Discopatia a gente tem bastante também. Lembrando que, se o animal não tiver dor profunda, esse animal ele tem que ser indicação de cirurgia. Então, assim, as células-tronco, elas podem agir de duas formas. Quando o animal faz a cirurgia, na aceleração da recuperação da cirurgia, tá? Quando é indicado cirurgia, ou quando não é indicado cirurgia, e aí a gente faz a aplicação de células-tronco para que esse animal tenha uma diminuição da inflamação local mais rápida e ele consiga se recuperar melhor, obviamente sempre associado com tratamentos concomitantes, que é fisioterapia e acupuntura principalmente, e tem gente que faz ozônio, e o ozônio é um estimulador da produção de fatores de crescimento pelas células-tronco. Displasia de cotovelo, o cotovelo ele é uma articulação muito apertada, então, quando a gente faz a aplicação em cotovelo, a gente tem que fazer com um volume muito pequeno de células-tronco, né? E, geralmente, a gente pede para fazer um anti-inflamatório junto, né? Fazer um meloxicam junto. Por quê? O anti-inflamatório não esteroidal, tá, gente? Vocês vão entender depois aí. Mas por quê? Porque, como ela é uma articulação muito apertada, muitas vezes se aumenta a pressão da cápsula articular e aí isso gera dor e o animal ele acaba saindo mancando mais do que ele entrou, né? Mas a gente espera que em torno de 10 a 20 dias esse animal comece a melhorar e comece a diminuir a dor e comece a mancar menos, né? Tem menor claudicação. E luxação de patela. Luxação de patela, ela é assim, a ruptura do ligamento. Quando a gente fala de ruptura de ligamento, a gente indica cirurgia, obviamente, né? Mas, quando a gente tem ruptura parcial, quando a gente tem lesão tendínea parcial, né, a gente indica não cirurgia e a realização da célula-tronco.
né? A célula-tronco, lembra quando a gente falou que a célula-tronco ela estimula as outras células-tronco a proliferarem e a recuperarem o local? O joelho é um bom exemplo disso, né? Dentro da articulação do joelho tem muita célula-tronco e tem muita gordura. E isso, quando a gente faz a aplicação das células-tronco, essas células-tronco produzem fatores de crescimento ali no local. Isso faz com que as células-tronco do próprio joelho do animal, da própria articulação, repovoem aquela articulação e melhorem a ruptura da lesão, né? E aí a gente tem uma melhora em 15, 20 dias, o animal já tem bastante resultado. Para ter ideia, joelho é o que a gente tem de resultado mais consistente, né? Todos os joelhos que a gente tratou até hoje, todos, inclusive os que estavam no caso mais grave, a gente teve um bom prognóstico e teve um bom resultado, né? Por quê? Porque as células-tronco, elas têm também mesmo os que estão com artrose, tá, gente? As células-tronco, elas têm uma propriedade, elas produzem metaloproteinases, e aí elas vão diminuir essa artrose. Óbvio que não vai zerar a artrose é muito complicado de você conseguir zerar a artrose, né? Mas você consegue recuperar bem a marcha do animal, né? Bom, então, luxação de patela, a gente tem aqui uma definição bem simples, né? É um deslocamento aqui da patela, né? Ela pode ser congênita ou ela pode ser traumática, geralmente dá em raça pequena, né? E ela pode ser ou lateral ou medial. Aqui a gente tem um caso de luxação de patela, onde o nome dessa cachorra era Anitta, é a Anitta, né? Anitta, na verdade é o seguinte, ela fez 2 cirurgias do ligamento cruzado, e ela estava sentindo dor, e ela tinha uma certa claudicação, e ela tinha dificuldade para levantar. Bom, a gente fez a aplicação nos 2 joelhos após a cirurgia, isso foi uma complicação cirúrgica, tá? Ela gerou uma artrose nos 2 joelhos, e aqui ela mais ou menos uns 30 dias depois do tratamento, né? Esse caso foi até um caso que saiu até na TV, na época, eles fizeram uma reportagem por conta da recuperação do animal, né? E o ortopedista, inclusive, que fez essa célula-tronco junto com a gente, faleceu esse ano, infelizmente, né? Foi o Jorge. A gente também tem nas discopatias, a gente agora está utilizando, a discopatia é uma doença intervertebral, eu aprendi até hoje que a discopatia não é doença mecânica, apesar de a gente aprender isso na faculdade, que é uma doença mecânica, né? Mas depois a gente aprende que a discopatia é uma doença inflamatória, né? Você começa a bater no disco, começa a ter muita, ou raças condrodistróficas, né? Começa a forçar muito ali, e isso vai inflamando o disco gera uma inflamação intervertebral no disco intervertebral, ou ele extrui, ou ele entra ou ele sai, né? E aí ele acaba machucando, pinçando a coluna vertebral. A principal causa disso são traumas, né? A gente sabe que as raças condrodistróficas elas têm muito mais propensão a ter a doença, e é uma doença que, se prevenida, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do animal. E aí, por que eu falei de prevenção? Até hoje em dia não existe muita prevenção para discopatia. A gente fala de mudar o piso, fala dos animais, de não deixar o animal ficar pulando do sofá, né? Mas a gente não tem muito o que fazer. A gente tenta mudar o ambiente para melhorar isso. Além de mudar o ambiente, a gente hoje consegue fazer, principalmente algumas raças condrodistróficas, ou mesmo esses border collies que vão. Eu tenho um border collie, então eu já colhi célula dele, e a partir de 2 anos eu vou começar a fazer a aplicação de células-tronco preventivas. A gente faz isso nos animais.
e a gente tem uma incidência muito menor de discopatias em animais que têm aplicação preventiva, né? Justamente porque a célula-tronco ela tem tropismo por inflamação, então elas vão até a inflamação, então ela pega microinflamações, às vezes da coluna, às vezes das articulações, às vezes do músculo, e essa microinflamação ela diminui a inflamação dessas microinflamações. Então a gente consegue melhorar a qualidade da cartilagem hialina desses animais, prevenindo a lesão, tá? Mas, no dia a dia, o que a gente faz é tratamento da discopatia. Então, a gente pede para o ortopedista avaliar, o ortopedista avalia. Se é caso cirúrgico, o ortopedista vai lá, faz uma hemilaminectomia lateral, hemilaminectomia dorsal. Isso depende da indicação que ele vai, indicação cirúrgica que ele vai colocar, mas, obviamente, ele vai... obviamente, isso dá para ser avaliado pelo ortopedista e depois aplicado célula-tronco. E aí ela vai ajudar na recuperação do animal. Se não é caso de cirurgia, aí, obviamente, a gente encaminha o animal, ou o veterinário encaminha o animal para os tratamentos adjacentes, né, que é fisioterapia, acupuntura, e a gente faz a aplicação de célula-tronco concomitante, tá? Com esses tratamentos. Aqui é um pug que a gente fez. Aqui é um pug que a gente fez tratamento pug. Na vez passada eu mostrei o caso da Shaya, né? Mas aqui eu vou mostrar o caso do Enzo, né? Ele tinha ele era paralítico, né? Ele tinha uma lesão em T12 e T13, bem alta, né? E a gente fez 2 aplicações de células-tronco, né? E ele foi na verdade, ele fez a cirurgia, ele já tinha feito a cirurgia, ele não estava conseguindo recuperar, né? Com fisioterapia, acupuntura, tinha parado a evolução dele, ele não estava conseguindo recuperar. E aí a gente fez, foram 2 aplicações das células-tronco para tentar melhorar a recuperação, para tentar acelerar o processo de recuperação dele, né? E aí, depois da aplicação, a gente observou uma recuperação aqui bastante interessante, né? Ou seja, ele já começou a ter os movimentos das patas traseiras, né? Melhorou o reflexo de micção e melhorou o reflexo de defecação, ou seja, antes tinha que apertar a bexiga para ele urinar, passou a não precisar mais apertar. E ele começou a sentir quando ele ia quando ele ia defecar, e aí ele ia lá para o cantinho dele lá para defecar. Então, isso para a qualidade de vida do dono foi muito bom, né? Do proprietário foi muito bom. É importante dizer que nos casos de discopatia, o tempo é fundamental, né? Quanto mais tempo passa, pior para a recuperação do animal. Então, no caso dele, ele era jovem. Lembra que eu falei dos cachorros, dos animais que eram mais jovens, que respondem muito melhor porque tem muito mais célula-tronco dentro deles mesmos? Então, assim, o animal que é jovem, ele vai recuperar melhor. Entretanto, o animal que ele faz a cirurgia, faz 6 meses, 1 ano de fisioterapia acupuntura e não consegue melhorar, não adianta muito aplicar célula-tronco nesse animal para achar que ele vai ter uma evolução muito grande. Agora, para um animal que fez agora a cirurgia, ele começou as sessões, e aí 1 mês, 2 meses, ele não está conseguindo recuperar, ou a evolução dele está muito lenta, a célula-tronco é indicada, porque aí a chance dele melhorar e dele evoluir mais rápido de uma vez é melhor, tá? Então, isso tudo a gente dá esse suporte para o veterinário na hora de fazer a aplicação, justamente porque a gente olha caso a caso, junto com o veterinário, para a gente falar, olha, é melhor aplicar ou é melhor não aplicar, ou o prognóstico é esse se você aplicar, ou o prognóstico é outro se você aplicar. Então, assim, a ideia é sempre estar junto, avaliando os casos. E saber que quanto mais tempo demora para decidir para aplicar célula-tronco, mais a evolução da doença é pior. E assim, é uma doença ortopédica misturada com uma doença neurológica. Então, tudo que envolve nervo
a gente tem que tratar o mais rápido possível, né? Bom, aqui é um DASH, né? Que a gente desculpa, os vídeos estão todos com som, mas eu estou tirando o som porque eu vou falando aqui, acho mais fácil, né? O Peter, ele é um DASH que ele também tinha uma discopatia severa, né? Ele já não tinha dor profunda. Esse é um caso onde ele estava muito tempo sem tratamento, né? E aí foi feito a cirurgia, né? Para tentar descomprimir a medula. Então a gente associou a salastronco com a aplicação da cirurgia, né? Ele na época não fizeram a cirurgia, ele ficou um tempo aí 3 meses, 4 meses sem fazer cirurgia. Depois a dona decidiu, a tutora decidiu fazer a cirurgia, e aí a gente fez a aplicação concomitante com a cirurgia. A gente achou melhor fazer isso, né? E a gente viu que... E ele fez fisioterapia na época, não estava indicado cirurgia na época, ele fez fisioterapia na época. E aí a gente conseguiu uma boa evolução, né? Aí ele, no meio do tratamento, a gente não conseguiu acompanhar até o final do tratamento, mas ele já estava com um andar que era um andar entre o andar medular e o andar o normal, vamos dizer assim, que era o que não era o andar medular, né? A gente obviamente não viu o resultado disso, mas a gente sabe que só nesse ponto ele teve uma boa evolução, justamente porque ele é um animal jovem, né? Ele é um animal de 2 anos. Então, assim, a recuperação desse animal, ele teve um tempo grande para fazer a cirurgia e começar a tratar, mas mesmo assim, como ele era um animal jovem, isso ajudou bastante no resultado da recuperação dele, né? Da melhora dele, né? A gente também tem um caso de hemivértebra, né? Onde isso aqui é um pug, né? Que a gente vai mostrar aqui o caso para vocês, né? Geralmente é uma doença congênita, né? Então, aqui eu vou deixar com som, porque a gente tem um depoimento. A dona é uma veterinária, ela é acupunturista veterinária, né? Edson, o vídeo ele tá sem som. Acho que as Ah, ele pessoas está não sem estão. som? Está Tá. aparecendo só para mim, então? Isso. Então vamos lá. Vou falar, então acho que é mais fácil. Na verdade, ela tinha uma cifose aguda, tá? Ela tinha uma hemivértebra em T7-T8. O nome dessa cachorrinha é Shaya. E ela tinha uma ruptura parcial da medula, né? Ela não tinha dor profunda, então ela foi submetida à cirurgia, né? Foi feita a primeira aplicação, foram 3 aplicações. Foi feita a primeira aplicação durante a cirurgia. A segunda aplicação foi 20 dias depois da cirurgia, a terceira aplicação 2 meses depois da cirurgia, tá? Ou seja, mais ou menos 1 mês e meio depois da segunda aplicação. Ela tinha, quando ela fez isso, ela tinha 8 meses. Então, na época, a gente esperava que tivesse uma recuperação, mas não uma recuperação dessa forma, né? Uma recuperação tão boa. A Shaya está até hoje, ela foi feita em 2000 ela foi um dos nossos primeiros casos. Ela foi feita em 2015, mais ou menos. A Shaya foi feita em 2015. Ela viajou ela já mudou já para Nova Zelândia, ou seja, a cachorrinha está lá na Nova Zelândia. E a dona, ela é acupunturista, então ela foi acompanhada com acupuntura, nem tanto fisioterapia. Ela fez fisioterapia no começo junto com a primeira e com a segunda aplicação, mas ela acompanhou com a acupuntura depois da terceira aplicação, e isso resultou no que vocês estão vendo aí. Ou seja, ela teve
uma recuperação assim fenomenal. E essa cachorra, essa cachorrinha, a gente chama ela de garota célula-tronco, porque o que aconteceu? Depois, vocês veem que ela anda no final lá, anda jogando meia perninha, né? Que no final ela está andando, ela está correndo jogando meia perninha assim, ó, de lado, né? Bom, a perninha torta ali, né? Ou seja, a gente observou que ela estava com uma ruptura ela tinha uma ruptura do ligamento cruzado, uma luxação de patela. Ou seja, nos 2 joelhos, a gente fez a cirurgia em um joelho, na outra era só uma ruptura parcial. A gente fez a cirurgia no joelho, fez a aplicação de célula-tronco nos 2 joelhos e ela recuperou. E depois, lá na Nova Zelândia, ela me ligou, mandou um WhatsApp falando que a cachorrinha estava com úlcera de córnea. E aí a gente mostrou, acho que no caso passado, na aula passada, a gente mostrou o resultado, uma melhora em 14 dias, a gente teve uma melhora, e na verdade, assim, não foi uma úlcera de córnea simples, tá, gente? Era uma úlcera indolente, que perdurou aí, óbvio que a gente, na primeira, quando ela me mandou a foto da fluoresceína com a úlcera de córnea, eu falei, trata com um tratamento normal, você não precisa gastar para fazer célula-tronco, né, para tratar a úlcera de córnea. Então, a gente indica para úlceras indolentes. E aí foi aí que a gente apelidou ela de garota célula-tronco, justamente porque ela fez tratamento de célula-tronco em tudo, né? A úlcera virou uma úlcera indolente na época e ela supurou. Foi uma desgraça para tratar. Ela veio da Nova Zelândia para cá para tratar com a gente, né? Então foi bem legal. Bom, e displasia coxofemoral? Displasia coxofemoral é a que a gente deixou aqui por último. Ela é natureza genética, né? Mas geralmente dá em raça grande de cães, né? E ela é muito rara em animais de pequeno porte e muito rara em gatos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o caso de um gato, de uma gata, na verdade, de 12 anos, né? Que ela tem que ela recebeu a aplicação, né? Ela tinha cuca, ela tinha uma displasia, ela andava com bastante dificuldade, estava gorda também, né, bichona, mas ela andava com bastante dificuldade, né? E já tinha atrofia muscular, né? E ela recebeu 4 aplicações de célula-tronco. Por isso que a gente fala assim, não dá para a gente fechar o número de aplicações de cara, mas o que a gente sabe é que a partir da segunda aplicação, o resultado é bastante favorável, tá? E aí ela, depois da aplicação, ou seja, ela já estava, a dona falou para mim que já estava subindo até sofá, já estava mais ativa, né? A grande questão aí da displasia coxofemoral é o resultado da qualidade de vida do animal, né? Além de você melhorar a cartilagem hialina, você, por consequência dessa melhora, você também tem uma ação anti-inflamatória das células-tronco. Então, de cara, você já consegue melhorar a dor. Então, o animal, às vezes, nem tem recuperação total ou recuperação parcial da cartilagem, mas ela tem uma melhora da dor. E aí você melhora, você vê uma melhora na marcha, né? no andar do animal, né? Bom, o que a gente não pode fazer? Tá? E o que a gente pode fazer? Isso é um slide super importante para todo mundo entender. A gente não pode, tá, aplicar células-tronco com corticoide. Se o animal estiver recebendo corticoide, por isso que doenças autoimunes, por exemplo, uma doença autoimune que o animal tenha, não estou lembrando agora como é que é o nome da doença autoimune. Oh, meu Deus. Lúpus? Não é lúpus, não. Uma doença autoimune que dá no animal, meu Deus, é atopia, dermatite atópica. Dermatite atópica, por exemplo, geralmente a base do tratamento de dermatite atópica é corticoide, que é ruim, tá? A gente pega muito animal com dermatite atópica que está tomando corticoide. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um desmame de corticoide, diminuir
a quantidade de aplicação de corticoide para o mínimo necessário, né? E aí aplicar células-tronco. E aí isso aumenta o número de aplicações de células-tronco. Se o animal não está tomando corticoide, mas ele está tomando algum modulador de imunidade, né? Hoje em dia tem vários moduladores de imunidade, também a gente tem que fazer uma associação onde a gente tem que diminuir essas doses de imunomodulador para aplicar células-tronco, né? Agora, canabidiol, que agora está na moda, né? O CBD. Eu acho que é uma aplicação que elas podem se ajudar a utilização de canabidiol com células-tronco, eles são sinérgicos nisso, né? Fisioterapia, acupuntura, ozonoterapia, inclusive a aplicação durante a cirurgia é indicado a células-tronco, ou seja, não tem problema algum de você aplicar células-tronco associado a a fisioterapia, acupuntura, ozonoterapia, cirurgia e o CBD. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado são moduladores de imunidade. Corticoides, que é um modulador de imunidade, obviamente, e esses novos moduladores de imunidade que são utilizados para tratamento de atopia. Tá? Além disso, a célula-tronco também pode ter uma interação com alguns fármacos associados, por exemplo, fármacos anti-inflamatórios, quando você está aplicando, você tem uma dose muito alta de anti-inflamatório no animal e você aplica a célula-tronco junto. O ideal é que você tenha uma dose mínima, você sempre utiliza a dose mínima de anti-inflamatório. Só para você, isso geralmente em caso de displasia de cotovelo que a gente utiliza, né? Antibióticos, a gente sempre pede, depende da aplicação, se a aplicação na veia não, mas se a gente faz uma aplicação intraarticular ou uma aplicação peridural, a gente pede para fazer um antibióticozinho no animal, pode ser uma sulfa, pode ser uma amoxicilina, pode ser um antibiótico qualquer, né? Mas a gente sabe que, dependendo da dose do antibiótico e da quantidade de antibióticos que você aplica, você pode influenciar nos resultados e aumentar o número de aplicações. Tá? Então, a gente pede como prevenção, né, de qualquer infecção, mas isso depende da aplicação e depende do caso. Tá? Bom, gente, eu queria agradecer. Esse aqui é o contato da PetMap, para quem quiser entrar em contato. Aqui é a sede, a gente está lá na Rua Indiana, no Brooklyn, em São Paulo. Quem quiser ir nos visitar, ir conversar, tomar um café, estamos disponíveis lá para bater papo com vocês. Bom, acho que agora nós podemos abrir para algumas perguntas, né, Edson? A Vitória, ela perguntou, no caso de displasia, se o peso do animal ele influencia. Influencia. Na verdade, Discopatia. A discopatia também influencia. Na verdade, o peso do animal sempre vai influenciar na dose de aplicação das células-tronco. Então, a gente calcula, pelo peso do animal, a gente calcula a dose de células-tronco. Isso não é uma matemática simples, né? Tipo, o animal tem 10 quilos, recebe X milhões de células. Mas a gente tem dentro dos nossos tratamentos, a gente já tem os produtos definidos, a gente tem uma tabela, que isso facilita muito para o veterinário indicar. Então, ele consegue olhar na tabela e ele consegue avaliar qual que vai ser a dose e qual vai ser o produto que ele vai utilizar, ou seja, qual vai ser a dose e o veículo e a via de aplicação que vai ser utilizada nesse animal. Ok. O Fabiano, ele perguntou por que a cartilagem articular possui uma difícil regeneração em caso de lesões. Porque a cartilagem articular ela tem pouca vascularização e ela tem poucas células-tronco. Vocês já pensaram por que a medula, o sangue da medula, as células-tronco medulares, elas estão no meio do osso? Vocês já perceberam? Já pensaram nisso? Por que a medula está localizada nos grandes ossos? Justamente porque os grandes ossos são os ossos que sofrem mais impacto e os ossos que sofrem mais lesão. Então, a natureza se encarregou de colocar a medula
óssea no meio ali dos grandes ossos para ser produzida ali, né? A medula óssea produz células-tronco. Ou seja, para que essas células-tronco tivessem um acesso melhor às cartilagens. A questão é que quando você vai ficando velho, sua cartilagem já não vai respondendo mais. Por quê? Porque suas células-tronco produzidas pela medula óssea, elas vão diminuindo o número de células-tronco produzidas pela medula óssea. Então, a tua capacidade de reparo é muito menor do que de uma pessoa jovem ou de um animal jovem. Né? A gente fala assim, criança não quebra. Né? Tem um ditado que fala que criança não quebra. Não quebra por quê? Porque não é porque ela não quebra, ela quebra. Só que a capacidade de recuperação dela é muito melhor, é muito mais rápida, porque ela tem muito mais células-tronco. A Elaine, ela perguntou qual doença ortopédica possui os melhores resultados no tratamento com células-tronco? Primeiro, se fosse escolher, vamos dizer assim, primeiro o joelho, que a gente tem um resultado. Até hoje, a gente não teve um caso de joelho que não teve melhora. Né? Depois, displasia coxofemoral, que é muito simples de tratar. Hérnia de disco, e aí a gente está falando de Hansen 1 e 2, tá? Nós não vamos falar da hérnia de disco, aquela Hansen 3, que está lá e já acabou com a medula, ou o caso que o animal teve hérnia de disco, e aí depende muito do caso, porque o animal teve hérnia de disco hoje, você vai tratar daqui a 6 meses, aí você está piorando o prognóstico do animal. Então, hérnia de disco vai muito bem para casos mais leves, né? E o que a gente menos tem resultado é displasia de cotovelo, né? Talvez porque seja uma cartilagem muito apertada, é uma cartilagem de mais difícil acesso, né? Mas, dependendo da lesão, a gente consegue recuperar bem, tá? Gira em torno, joelho, em torno de 80%, 90%, displasia coxofemoral em torno de 80%, 70%, 80%, né? Dependendo do caso, 100%. Você pegar animal de 3 anos que começou a claudicar, você aplica, aí você faz uma aplicação por ano, o animal vai até 9, 10 anos sem problema, né? E hernia de disco, aí depende muito do caso, né? Depende da gravidade do caso e do tempo de evolução. A Marília, ela perguntou se nessas doenças, quanto mais células se utiliza, melhor é a eficácia do tratamento. Não, número de células não quer dizer resultado em tratamento. Antigamente a gente pensava isso. Antigamente a gente tinha aplicação de 1 bilhão de células, 10 milhões de células, 20 milhões de células, 100 milhões de células. Hoje em dia não é mais assim. Na verdade, hoje em dia já faz uns 5 anos já que não é mais assim, né? A gente opta por células de baixa passagem. O que são células de baixa passagem? São células que foram cultivadas pouco, elas foram pouco multiplicadas. Conforme a gente vai multiplicando aquelas células, ela vai virando um clone da outra. Só que ela não é um clone perfeito. Então, toda vez que você vai multiplicando muito, você vai alterando esse clone. E ela vai perdendo a capacidade dela de produção de fator de crescimento, de produção de regeneração. Ela vai perdendo a capacidade funcional dela. Então, a gente opta por células de baixa passagem. E aí, depende do caso, a gente aplica de 1 milhão até 10 milhões de células. Depende do caso. Né? Depende da gravidade da doença, que é aquela tabelinha que eu falei para vocês. Então, quantidade de células não é sinônimo de resultado. Na verdade, quantidade de células pode até piorar. A gente pegar uma cartilagem, por exemplo, uma displasia de cotovelo, e a gente fala assim, vamos colocar 10 milhões de células nesse cotovelo aqui de um animal, por exemplo, de 12 quilos, de 10 quilos, você está piorando, porque se aumenta a pressão intraarticular, a maior parte das células ali vão morrer e você vai causar uma inflamação maior, porque o que sobrou não vai conseguir controlar a inflamação, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem gente que faz tem gente que faz uma analogia com o número de células. Tem muitos laboratórios que e aí, gente, é um aviso. Primeira coisa, você como veterinário, existe uma corresponsabilidade entre laboratório e veterinário. O veterinário, ele é o cara que aplica. Então, hoje eu sou presidente da comissão
de células-tronco do Conselho Regional aqui de São Paulo. E a gente está regulamentando o exercício do veterinário na aplicação da terapia celular, tá? Que aí vai célula-tronco, PRP, fator de crescimento, um monte de outras coisas. Mas, é assim, o veterinário ele é responsável pelo ato médico, ou seja, pela aplicação. O laboratório ele é responsável pelo produto, pelas células-tronco. As células-tronco elas são um produto farmacêutico, tá? O que esse produto tem que ter? Esse produto tem que ter todos os testes sanitários necessários pré-aplicação para que você receba um produto idôneo, um produto que seja livre de patógenos, tá? Tanto patógenos sanitários como, por exemplo, doenças ligadas ao animal, né? Sei lá, sinomose que a gente faz, sinomose, parvovirose, uma série de doenças a gente faz, como também bactérias que podem contaminantes, né? Que, por exemplo, estafilococcus, streptococcus, clamínio, um monte de fungos. Então, tem que sair a célula-tronco com isso. Além disso, tem que ter todo o controle de segurança da aplicação, de rastreabilidade dessas células até a aplicação, para chegar na tua mão. Isso se chama laboratório, isso é responsabilidade do laboratório. Além disso, obviamente, o laboratório tem que ter registro e autorização no Ministério da Agricultura, no MAPA. Tá? Se ele não tiver registro do MAPA, não comprem células-tronco desses caras. Tá? Agora, o veterinário ele tem que saber todo o procedimento para aplicação. Então, existe um treinamento que a gente faz para o veterinário aplicar. A gente vai em loco fazer esse treinamento. É muito simples. Quem faz cirurgia pequena faz aplicação de célula-tronco. Quem faz anestesia faz aplicação de célula-tronco. Quem faz acupuntura faz aplicação de células-tronco, gente. É muito simples de fazer. Mas precisa seguir um protocolo rígido de aplicação para que o animal não corra o risco de ter uma contaminação ali por não ter uma limpeza adequada da pele e tudo mais. Então, é muito sério o que foi perguntado. E é importante. A quantidade de células, geralmente, na maioria das vezes, não é importante, tá? Então, tem laboratório que vai te cobrar mais por quantidade de célula maior. Não acredite nisso, tá? A gente produziu mais células, então te cobra mais. Não, tá? E existe a responsabilidade do veterinário na aplicação. Por isso que o veterinário consegue monetizar a aplicação, ele consegue cobrar por isso, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem veterinários que cobram de R$400 uma aplicação, fora a anestesia, se tiver que anestesiar, ou se tiver que sedar o animal, né? Fora os outros, né? Os que vem adjacente, ele cobra R$400 por uma aplicação em média, tá? Mas tem animal que cobra R$2.000. Tem veterinário que cobra R$2.000 para aplicar no animal, né? Então, isso varia de bairro para bairro, de cidade para cidade, local para local, de tipo de aplicação para tipo de aplicação. E a gente ajuda vocês também. Se vocês quiserem, a gente pode ajudar vocês a monetizar isso, ou seja, a indicar célula-tronco e saber cobrar, né, do paciente. A gente pode fazer, e aí o financeiro pode ajudar vocês nisso, mas falar com vocês depois, mas eles te ajudam a montar o produto dentro da clínica de vocês. Né? Edson, a Maria Fernanda, ela perguntou, o canabidiol, ele pode ajudar na recuperação da lesão depois da aplicação das células-tronco? Sim, sim. O canabidiol é assim, ele tem uma ação anti-inflamatória importante, ele faz uma ação anti-inflamatória importante, que é uma ação muito parecida com a das células-tronco. A diferença é que a células-tronco, ela gera uma ação perene. O canabidiol, ele é um medicamento, você toma, ele melhora, depois você tem que tomar de novo, né? O que acontece? Muitas vezes, a gente, em vez de associar o anti-inflamatório não esteroidal, que a gente sabe que pode causar úlcera, pode causar gastrite no animal, tem uma série de efeitos colaterais, a gente
procura associar o canabidiol. Por quê? Porque ele vai ajudar de forma mais, entre aspas, natural para o animal, né? E ele vai melhorar também as vias neurológicas do animal. O que são a melhora das vias neurológicas do animal? Ele vai deixar o animal menos agitado, ele vai acalmar o animal, fazer com que o animal ele tenha ele não fique, ele diminua os vícios do animal. Então, o canabidiol, por exemplo, a gente associar ele, o CBD, com as células-tronco, concomitante à aplicação de células-tronco, e depois da aplicação de célula-tronco, que é em casos de atopia, por exemplo, é muito legal. Pode falar. A Beatriz, ela perguntou a possibilidade das células-tronco apresentarem alguma doença geneticamente transmissível? Não, as células-tronco não passam genética para o animal. Elas, assim, tem duas formas de você fazer tratamento. A autóloga, que é do próprio animal, tá? E a halogênica, que a gente chama, tá? Que a gente, vulgarmente, o pessoal fala que é heteróloga, mas heteróloga, a definição de heteróloga é de um animal para o outro de espécies diferentes, chama heteróloga. A halogênica são animais da mesma espécie, são animais diferentes da mesma espécie. Então, a gente faz a célula-tronco halogênica, a gente faz a autóloga também, mas aí depende, aí precisa de um planejamento um pouco maior. Mas a halogênica, que é o dia a dia que a gente faz, ela não consegue passar uma doença genética para esse animal, justamente porque ela não vai entrar dentro da outra célula do animal ou vai se multiplicar lá dentro e vai se tornar parte do corpo do animal. Então, o negócio chama transdiferenciação celular. A transdiferenciação celular das células-tronco adultas, ela é em menos de 1%, gente. Menos de 1% sofrem transdiferenciação. O que é transdiferenciação? Eu joguei as células-tronco de um outro animal na cartilagem daquele animal e aí ela se transformou em cartilagem. Por isso que a gente não vê mudança no padrão radiográfico. Mas, o que ela faz? Ela modula a imunidade e chama as células-tronco do próprio animal para fazer a recuperação daquela lesão. Por isso que depende da idade e, obviamente, da evolução da doença. Entenderam? Então, ela não vai passar doença genética. Ela pode passar, sim, doenças que o animal, que o doador teve ou tem. Por exemplo, o animal está lá com sinomose. A gente pegar desse animal, né? Pô, a gente vai passar sinomose para esse outro animal. Então, a gente faz todos os testes no doador e nas células. A gente faz o teste de sinomose, tá? Então, é importante ter isso em mente. A outra pergunta é do Leonardo. Ele pergunta a média de valores cobrados por aplicação e se tem como citar por alto os custos para implementar esse tratamento nas clínicas e hospitais veterinários. Tá. O valor cobrado depende muito do tratamento, depende muito da aplicação, mas gira em torno entre 900 e 1.250, mais ou menos. A Carol sabe melhor que eu. E que a gente vê aí. Não sei se atualizou a tabela, né? A gente atualiza a tabela todo ano. Com relação à aplicação, tá, gente? E aí o tratamento depende do número de aplicações, aí a gente ajuda você a conversar com o tutor, né? A gente conversa, inclusive, com o tutor, se for preciso. Com relação à implementação do serviço na clínica, é muito simples. A gente ajuda na implementação do serviço, né? Tanto na parte comercial como na parte técnica. A parte técnica sou eu que ajudo. Eu vou lá, explico, a gente marca a aplicação e geralmente o treinamento é junto com a aplicação. Eu faço a primeira aplicação ou a gente instrui o veterinário a fazer a primeira aplicação, porque é muito simples para o veterinário fazer, né? E aí o veterinário monetiza em cima disso, ou seja, ele cobra do dono em cima disso. A aplicação de célula-tronco gira em torno de R$400 em média, dependendo do bairro, né? Mas dá para cobrar até uns R$600, além do preço do valor. E aí a clínica que escolhe se ela cobra tudo lá na clínica e o paciente paga e o tutor paga e aí ela repassa e aí só que aí tem uma bitributação em cima, ou se faz separado, ó, a aplicação sai isso e as células-tronco vocês pagam para o laboratório.
A Larissa, ela perguntou, a aplicação de células-tronco também pode ser feita em humanos? Pode ser feito em humanos. A questão é que depende da legislação do país, né? No Brasil, a gente ainda não tem a gente tem uma bancada evangélica muito grande no Congresso, então não está liberada, se não for para experimental. Quando eu digo para tratamento experimental, quando eu digo tratamento experimental, é assim, tem que ter um comitê de ética aprovando aquele tratamento, tá? Já tem várias pessoas que se beneficiaram do tratamento no Brasil, mas é difícil, né? Eu, dentro da Escola Paulista de Medicina, lá na ortopedia, eu sou do departamento de cirurgia, mas tenho umas parcerias com o pessoal da ortopedia, a gente tem alguns projetos ainda que estão em ética ainda para produção de células-tronco. E aí precisa de um centro de tecnologia celular, que aí a vigilância sanitária ela tem toda a legislação específica, tá? Ela tem a legislação específica para centro de tecnologia celular, que é a mesma legislação do mapa, por incrível que pareça. Tanto que a gente agora vai provavelmente tirar também para humanos, né? Porque o controle de qualidade é o mesmo controle de qualidade de humanos, tá? Então, mas, por exemplo, na Suíça já tem empresa que faz, Estados Unidos já tem empresa que faz, Inglaterra já está liberado, já tem empresa que faz, né? Há muito tempo. Alemanha. Então, a gente tem aí bastante países, vamos entre aspas, tirando China, México, Paraguai, né? Esses, né? Já tem tratamento há muito tempo, mas não são tão confiáveis. Rússia não são tão confiáveis quanto esses outros países que eu citei, né? E aí, inclusive, o caso da Rússia é um caso interessante. Eles foram banidos do Comitê Olímpico, né, por conta de doping. E o doping era feito com célula-tronco. Tirava a célula-tronco da gordura do atleta, aplicava a célula-tronco antes da prova, mais ou menos em torno de 20 dias antes da prova, aplicava a célula-tronco no atleta. A célula-tronco ela produz hipertrofia muscular e ela é anti-inflamatória, então ela diminui a dor. Então vocês imaginam o quanto esses caras e ela aumenta a capacidade pulmonar. Então vocês imaginam o quanto esse pessoal não rendia, né? E aí nunca conseguiram descobrir por exames, porque elas são da própria pessoa, mas conseguiram descobrir através de denúncia, né? Tiveram vários atletas que denunciaram. Você vê o potencial para o bom, para o bem e para o mal, né? Aí, finalizando com a última pergunta da Daisa, ela pergunta se dá para utilizar as células-tronco em animais exóticos. Dá para utilizar célula-tronco em animal exótico. É assim, coelho, a gente tem célula-tronco de coelho, né, Carol? A gente tem, né, de coelho. Sim. Mas, por exemplo, já apareceu gente com iguana, com pássaro, né? Com calopsita. Assim, o problema de célula-tronco desses animais exóticos é ter a célula-tronco desses animais e retirar a célula-tronco se for fazer o autólogo. Porque como a gente retira da gordura, né, medula nem pensar, você imagina, né, esses animais, mas como a gente retira da gordura, a gente tem que saber muito bem a anatomia do animal e ter um cirurgião que seja macho o suficiente, né, para ir lá e abrir o bichinho e tirar a gordura dele. Para a gente produzir essas células-tronco, mas tem como a gente produzir. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tinha uma parceria, mais ou menos há uns 4 anos atrás, a gente tinha uma parceria com o Zoológico de São Paulo. E hoje a gente tem uma parceria com o Instituto de Conservação de Onças, lá com a Faculdade de Veterinária de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. E a gente produz célula-tronco desses animais tranquilamente. A gente tira a gordura. Das onças lá, a gente já produziu, né? E agora vai começar a vir de novo a gordura para a gente produzir, então tranquilo. E só para finalizar, o André, ele perguntou como é que são entregues as células-tronco, quais são os tipos que nós possuímos, se nós possuímos elas criopreservadas ou não, e como elas vão para outros estados, sem ser em São Paulo. Nossa, então vamos lá. Primeiro, como que é produzida? A gente retira a gordura de animais doadores,
purifica essas células-tronco no laboratório e multiplica elas dentro do laboratório. E aí a gente faz todos os testes nos animais doadores e nas células que estão sendo produzidas. Tá? Aí a gente guarda isso em nitrogênio líquido, a menos 196 graus. Elas ficam lá. Elas podem ficar 20, 30 anos lá. Tá? Então, não existe um tempo determinado, porque ela está a menos 196 graus. Quando aparece um tratamento, o que a gente faz? A gente descongela essas células-tronco e a gente faz uma descontaminação dessas células-tronco. Por que descontaminação? Porque a gente utiliza xenocomponentes para cultivar células-tronco. O que são xenocomponentes? São moléculas que vão melhorar a qualidade das células-tronco no cultivo dela, ou seja, vão ajudar ela a multiplicar, mas são moléculas que não são compatíveis com os cães, ou os gatos, ou os animais. Não são orgânicas, não são moléculas orgânicas compatíveis com as espécies que a gente está tratando. Por exemplo, soro fetal bovino. A gente utiliza soro fetal bovino. Então, ele é bovino, ele é uma proteína bovina, então não é interessante que a gente coloque a proteína bovina dentro de um cachorro, por exemplo. Então, a gente faz essa descontaminação, a gente faz um período de cultivo dessas células-tronco para tirar essa proteína, que é um período de cultivo com a proteína do animal, ou seja, da espécie animal, se é de gato, se é de cachorro, é de cachorro, né? E a gente, com isso, a gente aumenta a segurança no tratamento. Porque antigamente, o que o pessoal fazia? Tinha alguns protocolos que eles pegavam as células-tronco, descongelavam a célula-tronco na hora e já aplicavam no animal, sem nenhum procedimento. Isso tinha alguns animais que aí tinha queda de pelo, diarreia, choque anafilático, falta de ar, tosse, tinha um monte mas não por conta da célula-tronco em si, mas por conta desses xenocomponentes. Como a gente faz essa descontaminação, a gente consegue melhorar esse resultado. E aí, para outros, isso para São Paulo, então a gente manda a célula-tronco pronta já para aplicação. Já com o tubinho, você vai lá, puxa, faz a homogeneização e aplica. Muito simples. Para outros estados, se a gente for mandar congelada, tá? Aí a gente faz a descontaminação, congela em soro da própria espécie, né? Então, essa célula-tronco ela é muito mais segura para ser aplicada, tá? Por quê? Porque o veterinário chega para ele congelado e aí ele descongela, só que aí ele tem que ter dentro da clínica dele um equipamento, que é uma centrífuga, e algumas pipetas, e aí a gente faz o treinamento para que ele faça a retirada dos crioprotetores, que a gente chama. São moléculas que a gente utiliza para proteger a célula na hora da criopreservação. Tá? E aí ele retira esses crioprotetores, ressuspende com solução fisiológica mesmo, ou com PBS, e aí faz a aplicação. A gente consegue fazer. Na verdade, a gente faz as soluçõezinhas e já manda soluções prontas para ele fazer esse descongelamento. A única coisa que ele precisa ter é a centrífuga e esses pipetadores, que são as pipetas para poder fazer essa troca de meios aí de sobrenadantes. Bom, então nós finalizamos, nós agradecemos aí a ótima palestra e todo o conhecimento, né, que o doutor Edson pôde nos transmitir hoje. E só lembrando que o próximo assunto que o doutor Edson vai falar na próxima palestra é sobre dermatite atópica. Legal. E assim, alguém me perguntou se eu sou de São Paulo. Sim, eu sou de São Paulo. Tá? A gente está aqui em São Paulo, a gente está lá no Brooklyn. Quase toda sexta-feira eu estou lá. E aí, se quiser, pode entrar em contato, fique à vontade. A gente sempre está disponível aí para vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigada a presença de todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.